Sim, mais um jogo da semifinal dos vencedores, Borg e Valirant. Então no fórum o Valirant falou que o Borg estava doente. Vamos ver se isso vai afetar ou não, né? O Valirant é outro dos jogadores que disputa aí para entrar nesse grupinho do top, dos jogadores top, né? E acho que ele já até ganhou de jogadores como Feldfeld e Borg. Não tenho certeza, mas acho que sim. Então essa vai ser uma batalha bem disputada, acho. Primeiro confronto, Mainland, Borg Rank 1, Valirant 10. Não é surpresa os dois de Ptolemaicos, que eu acho que é a favorita dos dois. E vamos lá. O Borg tá aqui de azul, em cima, começa fazendo 6 mulheres. Mulheres vão pra comida, os caras vão fazer uma casa. E o Valirant tá de vermelho aqui embaixo. Seis mulheres também. Começa com as mulheres construindo o farmstead. Dois homens fazendo uma casa, um cortando madeira. E onde está o outro? O outro está fazendo uma casa também. Não. Tô fazendo um farmstead aqui porque ele vai querer pegar essas girafas. Ele achou as girafas logo no começo. Enquanto isso vai pesquisando as cestinhas. E aí depois das 6 mulheres já começou a fazer 4 skirmishers. Enquanto isso o Borg tá fazendo 6 skirmishers. Ele tá com... ele fez as 6 mulheres e agora tá fazendo 6 skirmishers. Cinco pessoas construindo casa. As mulheres não fizeram o farmstead. E 10 pessoas pegando madeira. Como veio o bioma de savana, vai ser parecido com a African Plains, então tem muito animal para caçar, né? Talvez por isso que ele não fez o farmstead, apesar que tá fazendo agora, então. O Valirant já está explorando o mapa aqui. Talvez veio pegar os animais dele, não sei. E ele já está com 5 camelos aqui. Mais um aqui. O Borg, não sei se viu ainda o cavalo dele, o camelo. O Borg tem 5 camelos também, fazendo 4 skirmisher. Tudo caçando. Fazendo mais 2 camelos. Então o Valirant está na frente em relação a camelos. Eu acho que ele vai atacar primeiro. Mais 2. Então ele já vai para 8 mais 2, 10 camelos. O Borg por enquanto só tem 5. Não pesquisou a cestinha. O que o Borg tem aqui? O Borg tem 5 camelos, 12 skirmisher, 2 pike, mais 4 agora, 6 e 12 mulheres. Fazendo mais 12 mulheres agora. Ele tava com muita comida, ele tá querendo equilibrar a madeira com a comida, né? Ele faz um monte de mulher que só custa comida. Já o Valirant tem 10 mulheres, 10 camelos, 6 skirmisher, 2 pike. Agora vai para 13 camelos e ele acho que tá indo atacar. Você viu que ele praticamente fez só 4 skirmisher de guerreiros, só fez 4 skirmisher e o resto tudo camelo. E agora ele começa a fazer mais 5 camelos aqui para
mandar reforços. Vamos ver o Borg como é que tá lá. O Borg tá sossegado aqui, não tá muito... Chegou na base dele. Ele vai fazer um estrago, provavelmente. O Borg sabe que tá em desvantagem numérica. Vai fugindo ali. Ele quer pegar madeira com essas mulheres. O Valirante precisa ir pro outro lado. O que o Borg tá fazendo aqui? Nada. 6 pikes. Bom, Pikeman é bom pra pegar a cavalaria, né? Apesar que eles são bem devagar. E os camelos, eles têm um range bem alto, então... Não sei. Continua com 13 aqui. Os 5 que já nasceram foram caçar. O Borg continua com uma vantagem populacional. Tá com 15 a mais. Só que o Valirante tem bem mais camelos, né? Os camelos são mais caros. Ele tem 5 aqui, mais 3 aqui. 3 estão voltando para recuperar a vida. E deixou 10. Esse lado aqui vai ser complicado ele atacar porque... Tem 20 soldados aqui. Se ele vier atacar, ele vai... Claro que com um camelo você consegue atacar e correr, né? E aí você vai pegando um por um. Agora o Borg tem 5 camelos aqui, vai fazer mais 4 pikes. Mais 2 aqui. O Valirante já quase alcançou, passou ele agora. População. Será que fez um monte de mulher aqui? Ele tá com 29 mulheres. E agora ele vai pelo outro lado, vai encontrar os camelos do Borg. Mas ele tem mais camelos. Ele tem 7. Vou pegar esses pikes aqui já. Agora tá trazendo mais camelos aqui. Ele já vai para 13 camelos agora. O Borg ainda não viu, acho. Ah, agora viu. O Borg tá bem quieto nesse jogo, tá na defensiva. Fazendo 4 mulheres, 4 pikes. Tem uns caras parados aqui. Chegou o Valir de novo.
Com 9. Os 13 mesmos 13. São 14 agora. Perdeu 2 camelos agora. Vai ficar esse vai e vem aqui. Mas nessa brincadeira aqui o Valirante conseguiu já ficar 10 de população de vantagem. Agora mais. Ele tem um camelo aqui recuperando vida. Na base dele ele praticamente só tem mulher. Ah não, tem um pouco de guerreiro aqui também. Agora o Borg saiu bastante da base pra pegar os camelos, mas ele vai micrando, vai levar um desses pikes aí, pelo menos. Agora o Borg tá fazendo 12 skirmisher. Ele foi já pra segunda fase, né? Eu não sei se o Valir ainda tá na primeira. Ah, chegando na segunda agora. E ele continua com 15 camelos aqui. O Borg tá com 6 fazendas, ele não evoluiu, acho que não evoluiu nem a primeira ainda, a tecnologia de fazenda. O Valirante tem 4, também não evoluiu. E agora ele manda os reforços aí, ele tá com 16 camelos. O Borg defendendo com 7 carinhas aqui. O Valirante está com uma vantagem razoável de população. E tá perturbando o Borg o tempo todo. Só no vai e vem aqui. Parou, agora volta. Só agora o Borg tá dando uma explorada. Não sei se ele tá procurando comida ou se ele quer encher o saco lá na base do Valir. Ó, vai levar esse Pike aqui que tá sozinho, bobeando. O Borg chegou lá. Ixi, perdeu. O Valirante já tá indo pra P3. O Borg perdeu 2 camelos.
E não levou ninguém aqui. O jogo não tá muito bom pro Borg, não. Acho que agora ele tá indo pra P3, ele fez duas, tá com 3 torres, fez o mercado, já pode ir pra P3 já. Falta um pouco de pedra. O Valirante de novo aqui com 13 camelos agora. Ixi, tá no meio de um monte de guerreiros agora. E assim? Agora esse aqui vai. Não. Escapou. O Borg tá indo agora pra P3, mas o Valirante já tá na P3. E o Valirante tem uma vantagem ainda de... quase 10. A cavalaria do Valirante continua. E assim? Ele ainda tem 13 camelos. Fazendo o herói já. O que ele tá fazendo aqui? Vou fazer um fortress aqui. Um forte. Pesquisando ali a tecnologia para madeira. Eu achei que ele fosse fazer uma expansão aqui, uma colônia. Entendi o que aconteceu aqui. Ah tá, expandiu por causa da City Phase. Achei que ele tinha construído alguma coisa aqui. "16 camelos", agora vem com o herói com o elefante. Fez o forte, já está fazendo mais um elefante de guerra. Uma torre. E o Borg fez um forte aqui, deve estar. Ele já está com o herói também. Cadê o herói dele? Aqui o herói. É o mesmo herói, Ptolemaios. Que é, acho, Ptolomeu, né? É o cara que dá o nome para essa dinastia. Dinastia grega no Egito. E se não me engano foi estabelecida pelo Alexandre, né? Quando ele dominou lá um pedaço do Egito. Se não me engano. O Borg tá fazendo 2 torres. Siege Tower, torre de cerco. Siege Tower eu não sei é bem quando que você pode usar elas. Se você botar um monte de carinha, ela atira um monte de flecha. Serve para proteger, acho, os seus arqueiros, né? Mas não sei se vale a pena. Quanto que é? 500 de madeira e 300 de metal. Não é barato, não. Ixi, agora o Borg não consegue sair com as torres dele. Putz. E o Alirante tá metendo bala aqui no castelo. Que merda.
Ele destruiu uma casa ali pra poder sair. Mas que merda, hein? A muralha de casa acabou indo contra ele mesmo. Acho que essa é uma situação boa pra Siege Tower. Ele chega aqui com o Siege Tower nos camelos. Os camelos não conseguem destruir a Siege Tower com flecha. Destruir ela você tem que mandar caras com espada, alguma coisa do tipo. É um elefante, né? O elefante destrói rapidinho. Ixi, agora chegou o exército do Borg aqui. O Alirante tá na frente, né? Continua com uma vantagem de população. E ele tá com um pedaço bem maior do mapa. O exército Borg. O Valeriante tem 67 aqui. O Borg fez um estrago aqui com a Siege Tower, conseguiu. Levou uma boa parte aqui dos carinhas. Eu não sei, parece que o Valeriante vai levar essa, né? Mas o Borg não tá também facilitando, não. O Borg agora perdeu muita população. Eu nem percebi. O Valeriante agora deu uma recuada. Só trazer de novo os soldados pra cá. Agora o Borg vem pro primeiro ataque dele. E assim? Nossa, agora a distância tá enorme. 70 de população a mais, o Valeriante. E o exército dele é bem maior aqui. O Borg atraiu eles. E assim? Na verdade, o Borg tem mais unidades aqui. Agora o Borg vem com 3 torres de cerco. Caramba. Uma delas está cheia de unidades, as outras não tem nada. E o Borg tem 2 elefantes e o herói. E agora o Valeriante chega com 4 catapultas aqui. O Borg tem que destruir elas bem rápido, senão... As catapultas nesse jogo elas são boas pra matar a unidade também, né? Atira aqui no meio, ó, desses caras aqui. Mata uma porrada. O Borg tá com 100. Ó, já perdeu 10. Mais 10. A catapulta fez um estrago enorme. Já
Já tá com menos de 50 agora. O Valorant agora ESC? 67. Então o Valorant ganhando aqui essa batalha. O Borg não tá produzindo nada. Será que ele desistiu já? Tá com metade da população. Não tá produzindo. Agora tá fazendo um herói de novo que morreu. O jogo agora tá ganho pro Valorant. ESC? Se ele chegar com tudo ali, o Borg não tem como defender não. O Borg agora não tem madeira. Esse é o problema de você não dominar o mapa, né? O Valorant pegou mais da metade do mapa. O Borg não tem muito lugar para pegar madeira. E onde tem essas árvores aqui, ele está sendo atacado constantemente. Agora conseguiu madeira para fazer uns skirmisher. O Borg ainda conseguiu recompor o exército dele aqui. ESC? Quer dizer, tem uns slingers. ESC? Mas o do Valorant está mais de 3 vezes maior. Tudo indica que o Valorant vai levar essa. A não ser que o Borg faça um milagre. Ele tem 15 pessoas aqui, com uma mulher no meio. O Valorant quase 70. 250. Acabou. Acho que o Borg quitou. Bom, essa segunda partida agora vai ser... O Borg vai de novo com os Ptolomeus e o Valorant dessa vez vai com os Bretões. Essas são as duas civilizações que estão dominando o campeonato, né? Bretões e Ptolomeus. Quase todos os jogos. Novamente aqui o Borg com 6 mulheres. Mulheres na comida. Os caras vão fazer uma casa. Valorant começou ESC? comecinho padrão também, fazendo Farmstead e o House. Então o Valorant venceu o Borg na primeira. Tá usando o cachorro pra caçar. Nunca tinha visto isso. Muito bom. ESC? Já evoluiu a cestinha. É impressionante, o Valorant venceu o Borg então. Essa é uma
Coisa rara de acontecer, alguém ganhando Borg. Fora o Feld, né, que de vez em quando ganha. DST? 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 É o Borg que tá construindo casas aqui, ele bota os 4 pra fazer casa. O Borg sempre deixa uma mulher por perto, DST? porque elas dão uma aura. As mulheres dão uma aura que aumenta a produtividade dos trabalhadores, dos homens. Até pra fazer casa ele bota uma mulher aqui. Só que eu vejo aqui que ele constrói com os 4 na mesma casa. Pelo que eu vejo, parece ser um pouco mais eficiente se você colocar só 2 ou 1 em cada casa. Aqui ele bota só uma mulher. E quanto mais você coloca, mais rápido para construir, só que vai tendo uma... Se você colocar 5 carinhas para construir, não é 5 vezes mais rápido, é bem menos do que 5 vezes mais rápido. Agora o Valirante está pegando aqui os elefantes do Borg. Os elefantes aqui estão na frente da base do Borg, ele foi lá, pegou. E aqui também do outro lado. Eu já vi ele fazendo isso em outros jogos. É uma tática boa. Porque elefante é uma fonte de comida absurda, né? Ele tem 800 de comida em um elefante. A girafa tem 350. O Valirante fazendo 7 cavalos. Nossa, tem muito elefante nessa fase. Então, o Valirante agora pegando esses outros aqui. E esses aqui estão indo pro outro lado, então acho que o Borg veio aqui atacar eles. Eles são meio burros nesse jogo, né, os elefantes. O primeiro que ataca ele segue até a morte. Não importa se tem outro atacando. E eles não param de seguir. Agora o Valirante vai derrubar eles antes que eles cheguem na base do Borg. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elefantes ali, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8, 13 elefantes. Esse aqui tá indo pra base do Borg, pelo jeito. Não? Não. Então, 14 elefantes. Então, 14 vezes 800 de comida, faz as contas aí. É comida pra caramba. Tanto que, ó, já tá com 16 cavalos já. E o Borg. Borg tá fazendo fazenda. A fazenda é o método mais devagar de gerar comida, né? Qualquer coisa mais rápido que fazenda. Pegar as frutas, caçar, pescar, tudo é mais rápido que fazenda. A vantagem da fazenda é que você deixa elas lá e não precisa ficar micrando. Agora ele tá mandando o cachorro aqui pra caçar também. Nossa, olha o tanto de elefante. E olha como a comida dele evolui rápido. Ele tá fazendo slinger. Cadê o Borg atacando ele? Ah, foi. Skirmisher aqui. Ixi, morreu os dois. Ah, o camelo matou ele.
É, esse jogo aqui também tá com cara de que o Borg vai ficar na defensiva de novo. A base do Borg tá mais bem construída, mas o Valirante já tem um exército muito maior, eu acho. Pelo menos em termos de cavalo, 22 cavalos. Olha o tanto de elefante aqui, meu Deus. É muita comida, olha a comida dele, 3.000 já. Isso porque ele tá fazendo gente sem parar aqui. Só que o problema é que ele não tem madeira suficiente pra poder usar essa comida toda em cavalo, né? Cavalo é 100 de comida, 50 de madeira. Ou 40. É 50. E agora ele vai atacar, acho. Com 22 cavalos, o Borg tava fazendo um outpost. É, agora o negócio fica feio. O Borg já viu, pelo menos. Ele tem tempo de mobilizar o exército dele. Defendeu. Dessa vez é um pouco mais fácil de defender com o Skirmisher, né? Porque os cavalos têm um range menor do que os camelos. Os camelos são arqueiros, né? Os cavalos são Skirmisher também, eles jogam lança. E aí o alcance é um pouco menor. O ataque é maior, mas o alcance é menor. Então, dessa vez é mais fácil pro Borg defender um pouco. Com o camelo você consegue muito ficar levando vantagem nesse esquema de atacar e correr, atacar e correr. Mas eu acho que o range do Skirmisher é, vamos ver, 24. Eu acho que é o mesmo do cavalo. 28, o cavalo é um pouco mais. Mas mesmo assim fica bem mais fácil defender. O Borg evoluindo aqui a fazenda. Fazendo um monte de Skirmisher. E ele tá... O Valirante tá com uma vantagem populacional grande. Já tá com 2 barracks aqui, fazendo 20 guerreiros. Vamos ver. Nossa, ele tem 60 mulheres. É, quando você tá atacando mais, né? Se você se mantém na ofensiva o tempo todo, é mais fácil você poder... Vale a pena você ter um monte de mulher, né? Porque é mais barato, só comida. E elas ficam lá na sua base enquanto você tá perturbando o inimigo. O Borg fazendo outpost também é outra coisa que ele sempre faz. E agora o Borg tá indo para a segunda fase, evolui aqui a bombinha do outpost que aumenta a visão do outpost aqui. O Valirante ainda não tá indo para a segunda fase e já pode ir. Olha o bug visual aqui. Sempre nesse mapa. O Borg já chegou na Town Phase. O Valirante pode ir agora. Começou. A pombinha, ó, quer ver? Aí.
Dá uma visão boa do centro do mapa pra ele, né? O Valorant está com 30 de população a mais. Vantagem grande. Sei, esse jogo aqui também tá com uma... Não tá com uma cara muito boa pro Borg. Ele tem 100 skirmisher. O Valorant já tá com quase 200. O exército dele é mais de lanceiros. Tem os cavalos, né? E a maior parte é Slinger. Não sei como fala Slinger em português. Estilingueiro. Sling é estilingue, né? Agora o Borg tá evoluindo em tudo aqui. Inclusive cestinha de comida. Ah não, essa aqui é a baskets, é pra eles conseguirem carregar mais coisas sem ter que voltar pra entregar. Então por enquanto eles conseguem carregar 10. Agora com a cestinha vai pra 15. Então quer dizer que eles ficam 50% mais tempo trabalhando do que andando para entregar. Chegou na P3, já faz o herói. Vai fazer o forte aqui. É. Não, destruiu, vai fazer na frente. Eu não sei direito como funciona esse negócio de destruir, mas se você começa a construir e destrói logo em seguida, geralmente você recupera os recursos. É, fazer mais recuado, porque cavalos do Valorant já estão aqui já. E ele tá na P2? Tá indo pra P3 também. Ixi, olha o tanto de gente aqui. 190, 130 de exército. Mais os cavalos aqui na frente. Queria entender por que o Valorant agora tá fazendo bastante skirmisher. Por enquanto eu não entendo bem qual que é a diferença de skirmisher, slinger. Sei que o pessoal que joga com os bretões geralmente faz um monte de slinger. Ah, ele tem 60 slingers e 15 skirmisher. Só que agora eu vi que ele tá fazendo mais skirmisher aqui. Alguns slingers também. E ele não fez fazenda, né, nessa fase. Da onde que ele tá tirando comida agora? Isso aqui é a questão. Nossa. Olha a carnificina aqui.
O Borg ainda não conseguiu terminar o forte dele. E quitou de novo. Bom, o Borg perdeu mais essa. 2-0 pro Valirante. É impressionante, o Valirante realmente está conseguindo bater o Borg. Não sei se a questão dele tá, que ele disse que tá doente, não sei se pode ser isso que tá afetando ele, né? Mas ele tá, bom, eu diria que não tá jogando no melhor dele, né? Agora essa terceira partida vai ser na Oasis, o Borg vai de Bretões e o Valirante Ptolomeus. Basicamente trocaram as civilizações. O Bretões é bom nessa fase porque ele consegue usar pedra no começo para fazer Slinger. Ptolomeu é bom também porque eles não precisam de madeira para fazer casa, para fazer storehouse. A casa só leva tempo para fazer, o storehouse só leva tempo, o farmstead só leva tempo, o house só leva tempo. Você precisa de madeira para fazer outpost, você precisa de madeira para fazer torre, porto, quartel. Ele já começa pegando a madeira aqui, essa madeira avançada. Por enquanto ignora a madeira próxima ali. Por quê? Não sei. Talvez para já tendo os guerreiros aqui na frente ele consegue pegar o inimigo logo que chegar, né? Evolui a cestinha. O Borg tá com um cachorro aqui matando as mulheres, olha. É pra isso que serve o cachorro. Ó, ele levou 2 ou 3 mulheres. Nossa, levou 4 mulheres. Foi um ótimo uso do cachorro. Que agora o Borg já tá com 5 de população a mais. DST? 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 O cachorro dele tá quase morrendo, mas fez um trabalho. Já foi pro rank 3, o cachorro. Agora o cachorro volta lá. Vai levar mais uma? Não. Mas é o que eles dizem nesse jogo, você precisa fazer boas trocas, né? E aí esse do cachorro agora do Borg foi um ótimo exemplo, que ele trocou um cachorro, né? O cachorro morreu. Conseguiu matar 4 ou 5 mulheres ali. Então foi uma ótima troca, né? Principalmente se você pensar que o cachorro é uma unidade extra que você tem no começo quando você joga com os Bretões. Então não custou nada pra ele. E aí ele leva 4 mulheres, são 200 de comida, mais o tempo pra treinar essas mulheres, né? E agora o Borg começa a fazer cavalo. Ele tem bastante guerreiro, proporcionalmente. 43 de população. O Valirante está bem atrás, 31. Talvez essa partida aqui vai ser o Borg tá levando vantagem por enquanto.
O Valorant agora com 4 cavalos. Então ESC? toda a base dele aqui se concentra aqui na frente. Então se o Borg for lá por trás... O Borg já chegou aqui. Então o único lugar onde o Valorant está pegando comida são essas frutas aqui. E os camelos caçando, né? Então se o Borg consegue pegar essas mulheres... Ó, chegou ali, vai levar uma, levou uma. O Valorant mandou as mulheres aqui pra pegar madeira. Agora ele tá meio sem comida. Só caçando. Ele foi ver lá a base do Borg. O Borg tá com uma base bem mais desenvolvida. E agora o Borg tá na frente. População Valorant só com 37. Borg 54. ESC? O Borg vai levando esse aqui. Agora parece que o Valorant vai fazer um rush. Tá chegando aqui com ESC? 30 guerreiros, 7 cavalos no meio. Camelos. Não sei se o Borg consegue repelir isso aqui não. Ele tem... ESC? O Borg tem 24 soldados. Fazendo mais 6. Vai ficar com 30, fica igual. Também essa foi uma medida de desespero do Valorant, né? Porque se ele não conseguir esse rush aqui, ele desistiu do jogo, eu acho. Ele tá com a base dele parada. ESC? Um Borg fazendo barracks aqui. A economia do Borg tá boa, ele consegue fazer mais exército se precisar. ESC? Por enquanto ele tá em desvantagem numérica. O Valorant vem por todos os lados. Aqui ele vai matando umas mulheres. E aí eu não entendi o que aconteceu aqui. Foi isso uma vitória do Borg? Essa última partida foi vitória do Borg, né? Senão nem teria a próxima. Melhor de 5. Então se o Valorant tivesse ganhado seria 3-0, teria acabado. E agora a próxima vai ser na Lake. O Borg mantém a mesma civilização. Talvez porque ele viu que ganhou essa, né? Ficou empolgado, vai de Britons de novo. E o Valorant vai de Ptolomeu de novo. Vamos ver agora se consegue igualar aí 2-2. Esse mapa Lake é um dos que eu acho mais legal do campeonato. Você tem um laguinho no meio.
uma diferença estratégica em relação aos outros mapas, né? Você tem dois lados que você pode atacar. Você tem um lago, você pode querer dominar a parte marítima ou não. O Borg tá atraindo esses bichos aqui, o Aurus. Como que chama esse bicho? É leão marinho? EST? Então, se tiver bastante peixe no lago, vamos ver. Esse aqui tem. Tem bastante até. Não muito. Se tiver bastante peixe no lago, vale a pena fazer porto, porque aí você faz barco de pesca. O barco de pesca é bem rápido para gerar comida. EST? E o Valirante agora começa a fazer o porto, ele já está evoluindo a tecnologia de madeira. O Borg está fazendo cavalo, começa a fazer o porto também. Alguns animais você consegue atrair, outros não. Esses aqui, por exemplo, acho que você não consegue. Muskox, nem sei qual é o nome desse bicho em português. O Valirante vai começar a pescar aqui. Por enquanto o Valirante já sai na frente, 51 contra 40. EST? O Borg fazendo cavalos. Pelo que eu tô vendo, ele tá tentando achar caça perto da base do Valirante e atrair pra base dele. Que é o que o Valirante fez na segunda partida. O Valirante fez 3 camelos só, enquanto. Isso. Na verdade ele tá indo para um tipo de um boom. 38 mulheres. Já era o dog. Borg pescando também. Começa a fazer o primeiro quartel.
Fez mais cavalos. Olha a velocidade de pesca do barco. 3, 4, 5, 6, 7, 8. É muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Então sempre que você puder, vale a pena pescar. Por exemplo, vamos ver a caça se é tão rápido quanto o barco. Na verdade a caça mais rápido ainda. Agora o Borg vai dar uma explorada com os outros barcos. Cada peixe desse tem 1000. Então, bastante comida também. Tem mais do que um elefante. O Valirante já chega a 100 de população aos 7 minutos. Absurdo. Ele já consegue ir para a segunda fase se ele quiser. E já começa a ir para a segunda fase. O Borg veio atacar com os camelos, com os cavalos. Ele só tem 4. Deve ter perdido algum que eu não vi. Ah não, tá do outro lado ali. 5. E o Borg ainda tá com 89. Olha a distância já do Valir. 125 a 89. O Valir vai se consolidando aí como... Então o que eu tinha dito no jogo anterior, que é Borg e Feldfjord estão no nível à parte, eu não sei, talvez o Valirante tá nesse grupinho também. Só eu acho, eu não sei se tem alguém que consegue ganhar desses 3. Talvez. O Valirante está fazendo uma foice aqui com as casas dele. Parece uma foice. E assim? Acho que o Borg vai para mais um ataque. E o Borg vai para a fase 2 agora. Só que o Valirante já está com 150 de população e ele já está na fase 2 faz tempo. Evoluindo ali as tecnologias de economia. Agora o Borg vem atacar aqui embaixo. Levou uns soldadinhos. Agora recua. Agora o
Valirante começa a fazer umas torres, acho que ele quer ir já pra P3. Começou a ir pra P3. Mandou um barco aqui pra ver se... Nossa, o barco... Esse barco aqui já levou todos os barcos de pesca do Borg e eu nem vi. Ah não, não levou não. Fez um de guerra também. ESC? Tentou capturar o porto dele. A Borg igualou agora a população. Só que o Valir já tá quase na P3 e ele tá na... o Valir agora tá na P3. Ele fez uma torre aqui, que ele tá fazendo aqui um blacksmith, aqui uma torre, não. Por enquanto ele ainda não pode ir pra P3. Continua atacando o Valirante aqui. Tá querendo agora capturar o quartel. Se ele tivesse um soldado aqui, ele podia botar dentro do quartel. Mas o cavalo não entra. Quase, ó, não vai conseguir. O Valir tava fazendo 8 soldados ali. Perdeu o quartel. O Borg vai deletar ou não? Ah, ele pode entrar. Eu achei que o cavalo não entrava no quartel. Então ele botou agora os cavalos aqui dentro, ele não vai mais conseguir. O Valirante acho que não vai conseguir mais pegar. Pelo menos o quartel não solta flecha. O Valirante já fez o elefante já, se ele quiser ele vem aqui e destrói o quartel rapidinho. O Borg já tá indo pra P3 já. Ele quase tá alcançando, ainda tem uma vantagem. O Valir ainda tem uma vantagem populacional. O Borg tá fazendo outro centro aqui. Ele tá fazendo centro aqui. Não tem muito recurso, só madeira. Ele quer fazer uma pressão territorial mesmo. Esse lado é melhor. Tem 2 metais aqui. Borg chegou na City. E esse é o lado que o Valirante está mais forte. Que ele tá fazendo um forte. Fazendo 2 quartéis. E agora o Borg terminou o Town Center dele e já viu aqui que gerou a fronteira aqui. E aqui o bicho tá pegando nos navios. Os navios. Olha o bug. O Valir tá dominando no mar. Terra com quase 40 na frente de população. Ixi, olha aí o que ele fez aqui. 3 catapultas e agora ele vai pra cima agora. Provavelmente o Borg perde esse centro aqui. Ah, ele fez um fortress aqui. Fez um forte e aqui ele tem os cavalos dele. Ah, esse cavalo aqui é cavalo de espada, não é cavalo... Não é o cavalinho padrão. Tá fazendo Kunobelin. Que é o quê? Ele dá uma resistência contra a captura se ele estiver dentro de alguma estrutura.
E ele recupera 0,8 de vida por segundo. Não sei se é um herói muito bom. Talvez é bom pra encher o saco, né? Ficar matando soldadinho do inimigo. Só que eu acho difícil que esse herói vai... Tá fazendo 4 elefantes de guerra agora. Nossa, esse... Cadê as catapultas dele? O Borg tá quase capturando o porto. E agora o Valir botou um monte de gente dentro do barco que o ataque fica bem melhor. O Borg veio com o guerreiro dele aqui. Nossa, cada flechada tira uns 100 de vida. O barco. Ah, tá aqui, ó. Ele botou a catapulta dentro do barco. O Juggernaut. Barco com catapulta é um negócio brutal nesse jogo. Olha, ele tá dando um ataque de 100 mais 10 de Pierce. Com 10 de range. E ataca 4 vezes a cada 5 segundos. E o bicho vai pegando aqui. O Borg fez umas runs, fazendo mais uma. Aqui eles estão brigando também. O Borg com a cavalaria e o herói. O Valir com Skirmisher e Pike. Pelo que eu vi ali, o Valir antes está querendo mandar um... Eu achei que ele fosse mandar os elefantes ali. Esse barco aqui ele suporta 100. Você consegue transportar sua base inteira praticamente. E ele vai mandar tudo ali bem no centro da base do Borg. Mesmo assim ele tem 70 caras aqui para proteger. E eu não sei se o Borg consegue se defender desse ataque brutal aqui. Provavelmente não. Acho que agora já era. E eu não sei se o Borg tem alguma coisa aqui que consegue matar esses elefantes, porque... ele tem 25 lanceiros. Já era, o centro caiu muito rápido. Só que o Borg também tá atacando ali. O Borg tá só nas bordas da base dele. E do outro lado aqui também o Borg tá tentando, mas o Valir defende bem ali. O Valir destruiu tudo e agora recuou com as tropas pra dentro do barco. Não sei se precisava. Apesar que aí ele tá... Ixi, voltou. Porque o Valir não pode deixar o Borg construir outro centro aqui, né? E desse lado... O Borg tem 5 runs, fazendo mais 2. Só que o exército dele não é muito grande. E olha lá o centro. O Borg já deu uma... Causou um certo estrago aqui no centro. Cadê as mulheres? Mulheres, algumas
sobreviveram. A maioria morreu. Nossa, tá complicado aqui. O Borg quer ir direto lá pro centro pra derrubar. Bom, eu diria que por enquanto, mesmo assim, a vantagem tá no Valirant, né? O Borg perdeu o centro principal dele. Começa a fazer outras fazendas aqui e esses elefantes estão derrubando o forte dele. E ele não tem ninguém aqui no forte. O Borg não vai recuperar essa parte aqui não. Ó, o Borg chega com as runs no centro do Valirant. Só que os Pikes eles são muito lerdos para destruir run. Pelo que eu vi. Tá vendo? Perdeu o centro. Pelo que eu vi é mais rápido você destruir a run com mulher do que com Pikes. Que é meio... Tem umas incongruências nesse jogo que... O Valirant acho que não tem nenhum cara de espada ou alguma coisa assim. Agora o Valirant faz aqui o colônia militar que serve como uma espécie de um centro. E aí ele vai conseguir recuperar essas casas e aos poucos ele recupera toda essa área aqui. E ele fez outra colônia militar desse lado, então ele pegou aqui um pedaço da base do Borg. O Borg tinha que fazer um outro centro aqui desse lado aqui. Se ele conseguisse fazer um centro aqui, ele conseguia ainda recuperar um pedaço das coisas dele. Agora o Borg vai destruiu ali o colônia militar. Então os dois estão sem centro. Quer dizer, o Valirant tem esse novo centro dele aqui e o Borg tem o segundo centro também. Só que o Borg 67 de população, o Valirant está com 145. Bom, já dá pra imaginar o que isso vai acontecer, né? Nossa, 2 barcos cheios de catapultas. O Borg destruiu a colônia militar, só que ele já está construindo de novo e agora ele recua. Ele vai ter que destruir de novo. O Borg com o herói dele só micrando aqui. Ixi, aqui eu não sei se ele vai conseguir levar essa colônia militar não. Os Pikes são muito inúteis para destruir run. Mas pelo menos ele está conseguindo bloquear o caminho. Ele botou uma casa aqui só pra... Ah, tá vendo? Ele manda as mulheres ali pra bater na run porque vale mais a pena do que... isso sim, o elefante é... mesmo assim, ó, tá vendo? Destruiu. Mais um. O Borg deu uma recuperadinha. O Borg tá em desvantagem em todos esses jogos, mas você vê que mesmo em desvantagem ele ainda consegue restabelecer a população dele mais ou menos rápido e... Ó, a desvantagem agora tá bem menor, 96 para 138. Só que o Valirant ele tá controlando uma área muito maior do mapa.
Ele fez de novo a colônia militar. E aqui, ó, é toda essa parte aqui que não tem nada, de certa forma é a área do Valirante, porque o Borg não consegue entrar aqui, né? A não ser com barco. Então o Borg ficou limitado nessa parte minúscula do mapa, que não tem recurso quase nenhum. Quer dizer, ele tem aqui um metal, aqui uma pedra. Tá pegando umas pedrinhas aqui. Precisa arrumar o forte dele, que já tá quase caindo. De 58 a 108, 50 de vantagem. Esse elefante aqui vai derrubar o forte se ele não arrumar. Vai morrer. E agora ele fez os caras de espada? Fez. Esses soldados de espada é o que você precisa fazer para destruir Ram. Os dois agora dão uma trégua de leve, quer dizer, o Valirante continua aqui os barcos aqui para tentar. O Borg não pode construir nada perto do mar. O Valirante movimentando as tropas dele para fazer uma outra colônia militar aqui. Agora o Borg vem do outro lado aqui com as runs. Só que dessa vez dessa vez ele tem aqui os caras de espada, ó. A run cai rapidinho. O Borg se recuperou mais ou menos. Só que ele fez agora as fazendas nesse novo centro. Agora o Valirante reposicionou as tropas dele, não tem nada para defender aqui. Quer dizer, tem os caras de espada ficaram dentro do forte aqui só esperando para destruir as runs. E é uma boa estratégia. O Borg ignora o forte e vai direto na colônia militar. Vai levar? Será? Não sei, acho que não. O cara de espada chega. Os caras de espada chegam e quebram a run bem rápido. Ah, vai levar. Levou. Mas ele não tem um exército aqui pra... Então não adianta muito, porque se ele não consegue botar um exército pra... Ele vai levar essa torre. Vai levar a torre e vai botar os soldados dentro. Se ele não deixa os soldados dele ali, o Valirante simplesmente reconstrói e ele perdeu aqui a outra colônia militar. Então o que aconteceu aqui? O Borg matou a maioria dos caras de espada. E aí as runs conseguiram fazer o trabalho delas. Tá uma briga feia aqui. Só que a situação do Borg... Agora os dois estão com a população igual. E o Borg inclusive já tem muito mais casa. O Valirante perdeu as casas, recuperou. Nossa, vai perder aqui as runs por causa desses barcos. Perdeu. Ixi.
perdeu as duas. E o forte dele tá quase caindo de novo. Ele precisa arrumar esse forte aqui, que tá muito fácil de derrubar. 28 soldados. Agora ele desce com a catapulta aqui, ó. Se a catapulta jogar uma bala ali, derruba. Não é uma boa ideia. Vai perder essa run aqui também. O Borg expulsou o Valiant daqui. E agora ele chega aqui, só que é muito pequeno esse exército aqui pra... Ó, o Valiant tem suficiente aqui de guerreiro pra proteger. E uma run só não é... Uma run com metade da vida. Ó, já era o castelo. Muito tarde pra arrumar agora. Acabou. Valirante venceu. Então é isso. A final dos vencedores vai ser Valirante e Feldfeld. Muita gente esperando Borg e Feldfeld, mas o Valirante passou. Não é assim tão surpreendente também, mas... E o Borg foi pra chave dos perdedores, quem ia imaginar, né? Só que agora... não gostei muito dessa... Assim, tá muito avançado, né? A chave dos vencedores já tá na final ali. E a chave dos perdedores ainda falta muitos jogos, né? Que eu imagino que o pessoal que já perdeu deu uma desanimada, não sei. Porque ó, o Borg ainda não sabe nem... O Borg pode enfrentar ou a Nani, ou do outro lado ali ele não sabe. Vai ser ou Asprey, ou Kizitoon, ou Sparris. Quer dizer, ainda tem jogo da primeira rodada. Falta 2 jogos ainda da primeira rodada do lado direito que ainda não foram feitos. E o Christ ETR ali que pode pegar o Borg também na final. Quer dizer, não na final, mas na, digamos, a pré-final do lado dos perdedores. O Christ ETR também não sabe quem que ele vai pegar. Pode ser Joe Fursloft, pode ser o Kuba, né? Improvável, mas pode ser o Temple, pode ser o Roland, pode ser o Stockfish. Então, vamos ver se esse pessoal aqui desse lado começa a fazer os jogos. E é isso, Valirante e Feldfeld, um deles vai pra final, pra grande final. E é isso aí, até a próxima.